bom poder estar com todos vocês, adorarmos a Deus juntos. É um privilégio poder estar junto com toda a igreja juntos. Nós, nesse momento, estaremos ouvindo a mensagem de Deus nessa noite e meditando acerca da palavra de Deus, tudo aquilo que Deus tem para falar conosco, nos instruir, nos ensinar. Então, peço a você que deixe hoje os problemas de lado, as adversidades da vida, e foque agora a sua mente unicamente, exclusivamente na palavra de Deus, pois Deus ele vai falar conosco através da sua poderosa palavra. Eu gostaria de abrir com os irmãos em Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo de número 1. Versículo de número 43. Lucas, capítulo de número 1, versículo 43. Todos acharam? Vamos ler a palavra de Deus e eu creio que Deus falará conosco. Versículo 43. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pai bendito, graças te damos pela tua palavra, pelas verdades que estaremos aprendendo nessa noite. Pedimos humildemente ao Senhor que fale conosco. Nós necessitamos, nós carecemos de ouvir a tua voz. Fala conosco através da ministração desta palavra, que acima de tudo o teu nome seja exaltado em nosso meio, que nós possamos sentir a tua presença através do teu Espírito Santo, que nós possamos ser edificados através da Sagrada Escritura. Esse é o nosso pedido, a nossa oração que te fazemos em nome do seu Filho Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós estamos estudando o Evangelho escrito por Lucas e estamos versículo por versículo estudando a palavra de Deus, e nós chegamos em um momento muito especial nesse capítulo 1, em que Maria visita a sua prima Isabel, e ambas estavam grávidas. Isabel, uma senhora já de idade avançada, por um milagre de Deus, ela deixou a esterilidade do seu ventre e pôde então gerar um bebê, e foi colocado o nome de João. E Maria foi visitada também pelo poder, a graça de Deus, e então foi agraciada com o Filho de Deus que estava sendo ali levado no seu ventre, o Senhor Jesus. E após Maria chegar à casa de Isabel, nós vemos nos versículos anteriores, no versículo 41, vai dizer: e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim,
que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Após saudar Maria como bendita entre as mulheres, Isabel expressa um profundo senso de humildade ao reconhecer a honra imerecida e receber a visita de Maria, a mãe do Messias, do Cristo. Este versículo 43, que nós lemos, juntamente com os demais versículos anteriores, revela não apenas a percepção espiritual que essa mulher, Isabel, que ela teve, mas também um exemplo de como devemos responder à grandeza de Cristo, quando estamos na presença de Cristo. Ele nos chama, Cristo nos chama à humildade e à adoração diante da presença dele. É por isso que eu coloquei o título dessa parte que nós estaremos estudando, dessa porção das Escrituras, a partir do versículo 43 em diante. Nós vamos ver personagens bíblicos aqui que expressam humildade, gratidão a Deus e louvor a Deus por estarem na presença de Cristo, mesmo com ele ainda no ventre de Maria. Outros, quando Jesus está nos braços de Maria. É bem interessante perceber isso na Sagrada Escritura. Eu coloquei o título da mensagem dessa parte que nós estaremos estudando: a humildade diante da grandeza de Cristo. O nosso ponto 1 é baseado na parte A do versículo, esse versículo 43. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Eu dividi ele em duas partes para nós estudarmos. Na parte A, nós estaremos estudando agora, meditando nessa ministração, nesses versículos, e de onde me provém isso a mim? E eu vou explicar por que Isabel ela pronuncia essa palavra. E o nosso ponto 1 para a nossa meditação, e nós começarmos a pensar sobre essas verdades que estão nesse pequeno versículo, o ponto 1 eu coloquei o seguinte título: o reconhecimento da graça imerecida. O reconhecimento da graça imerecida. Isabel, cheia do Espírito Santo, expressa uma admiração profunda pela graça de Deus ao receber Maria na sua casa. Sua pergunta, a pergunta que ela faz, expressando aqui um reconhecimento da graça: de onde me provém isso? Como isso pode acontecer comigo, logo comigo? Essa expressão que ela usa revela não apenas humildade, é uma mulher humilde, mas também o reconhecimento claro de que ela não merecia esse privilégio. Ela reconhece isso. Por isso ela diz: de onde me provém isso? Como eu, uma pecadora, posso receber na minha casa a mãe do Salvador? Isabel, ela traz aqui algo muito especial para o nosso aprendizado, para o aprendizado de todos aqueles que querem servir a Deus. Isabel, ela não se vangloria de ter parte, de fazer parte do plano de Deus para a salvação. Ela não se vangloria disso. Ela não se vangloria de estar no seu ventre João Batista, o profeta que anunciaria a vinda do Messias. Ela não se vangloria disso. Ela não se ensoberbece. Pelo contrário, ela demonstra uma reverência, um respeito e louvor pela glória de Deus que estava se manifestando através da visita de Maria com Jesus, o Cristo, o Messias, no seu ventre. Essa atitude que Isabel demonstra que Isabel entendia que a sua bênção de uma mulher estéril,
na velhice, já próximo do fim da vida, já bem velhinha, e ter gerado um filho, essa atitude dela, essa reverência, esse respeito, esse louvor, essa humildade, demonstra que Isabel entendia que a sua bênção, assim como a bênção de Maria de também ter um filho, era resultado exclusivo da graça de Deus. Ela reconheceu que tudo que estava acontecendo na vida dela, o nascimento de João Batista, a vinda do Messias, era fruto do plano soberano de Deus. E não era mérito humano, não era mérito dela, porque ela era uma mulher boa, não era nada disso. Era simplesmente por causa da graça de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus. Nem Isabel, muito menos Maria, mereciam receber essas bênçãos. Interessante perceber isso. Elas não mereciam receber essas bênçãos. Isabel não merecia receber a bênção de, no fim da vida, começar a gerar filhos. Ela não merecia essa bênção. Maria não merecia a bênção de ter o Filho de Deus crescendo no seu ventre. Maria também não merecia. Mas vamos entender melhor por que elas não mereciam. As Escrituras vão nos ensinar. Primeiro, para que nós possamos começar a entender essa mensagem, a humildade diante da grandeza de Cristo. Primeiro ponto que você precisa entender é que tudo é dom de Deus. Tudo é dom de Deus. E não o fruto do mérito humano. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 7, no capítulo 4, versículo 7, ele diz o seguinte, escrevendo para os coríntios, que naquele momento era uma igreja que era muito arrogante, era uma igreja que achava que tinha dons, que conhecia a palavra de Deus, e o apóstolo Paulo começa então a escrever para eles, e olha, note o que o apóstolo Paulo escreve, 1 Coríntios 4,7, porque quem te faz diferente? E que tu tens, e que tens tu, que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não houvesse recebido? O apóstolo Paulo, ele começa a ensinar para esses crentes que tudo que eles receberam não era por causa do mérito humano, não era porque eles eram bonzinhos, mas era por causa da graça de Deus. Tudo o que nós possuímos, nossas habilidades, recursos, saúde e oportunidades que você recebe durante toda a sua vida, é dado por Deus. Deus é quem comanda todas essas coisas. Se você tem uma habilidade fenomenal na área que você atua, na área que você trabalha, essa habilidade é um dom de Deus, é algo que Deus concedeu a você. Se você tem recursos financeiros, se você trabalha, e nesse seu trabalho você recebe muito bem, isso é a graça de Deus. Se você tem saúde, não é como eu que estou cheio de doença, você tem saúde, tem vigor, tem força, isso provém de Deus. E se você tem boas oportunidades na sua vida, portas se abrem e você tem oportunidades fantásticas, essas oportunidades não é porque você é bonzão, não é mérito seu, é porque a graça de Deus atuou abrindo portas para que você pudesse passar. Pensar que temos algo apenas pelo nosso mérito é ignorar que Deus é o provedor de todas as coisas. Isso
Isso não significa, o que eu estou querendo dizer, não significa que o esforço humano não é importante. Você precisa se esforçar, você precisa trabalhar. Mas é importante reconhecermos que até mesmo a capacidade de trabalhar e conquistar as coisas vem de Deus. Vem de Deus. E eu trago já aqui uma reflexão para você começar a pensar. Esse é o objetivo de nós estudarmos a palavra de Deus. Quando nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus, nós não viemos aqui para ficarmos ouvindo a história da carochinha. Não. Nós viemos aqui para ter um direcionamento para as nossas vidas, através da Sagrada Escritura, da palavra de Deus. Diante disso que nós já meditamos até aqui, com o exemplo de Isabel, de humildade, de reverência, respeito e louvor diante de Deus e da graça de Deus, você, uma pergunta individual, você responde lá no seu íntimo, para você mesmo. Você reconhece Deus como a fonte de suas bênçãos? Ou você tem gloriado a si mesmo? Como você tem agido na sua vida? Você tem reconhecido que o pão de cada dia, a força, o ar que você respira, o coração que bate no seu peito, você tem reconhecido que essas bênçãos fazem parte da graça de Deus? Ou você acha que é você que produz isso? Você se gloria em si mesmo? Esse já é um ponto para que nós possamos começar a meditar na Sagrada Escritura. O que Deus quer nos ensinar? Ele quer, através dessa ministração, lembra do título, a humildade diante da grandeza de Cristo. É o que nós estamos trabalhando aqui, meditando sobre isso. Cristo, através da sua palavra, quer mudar o nosso caráter, mudar a nossa perspectiva de ver o mundo e começarmos a olhar o mundo com uma ótica diferenciada, com a ótica cristã, a ótica da Sagrada Escritura, da palavra de Deus, não da palavra de homens, da palavra de Deus. E o que até o presente momento, nessa ministração, o que Deus está nos ensinando é que nós precisamos ter humildade e reconhecer a graça de Deus atuando ao nosso redor em todo momento. Bom, nós precisamos entender isso de forma muito clara, para que nós possamos aplicar essas verdades na nossa vida. Aplicar é praticar no dia a dia. Muito bem. Um outro fator importante dentro desse reconhecimento da graça imerecida que esse tema que eu estou trabalhando, dentro do tema geral, outro ponto é a graça de Deus anula a ideia de mérito pessoal. A graça anula a ideia de mérito pessoal. No Evangelho, nós somos lembrados de que não merecemos nada de Deus. Nós não merecemos nada de Deus. É por isso que eu falei que Isabel nem Maria mereciam essas bênçãos. Elas não mereciam. Nós vamos começar a entender a partir de agora. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, está escrito assim, eu vou ler para a gente bem atento. Porque, Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A graça de Deus, é importante que você entenda, a graça de Deus não faz acepção de pessoas e nos dá
muito mais do que nós merecemos. Um teólogo do passado chamado João Calvino, num dos primeiros livros que ele escreveu, chamado Institutas da Religião Cristã, ele escreveu sobre esse tema que nós estamos meditando agora. E ele escreveu o seguinte: nós, abre aspas, João Calvino, nós não merecemos nada, a não ser a condenação. Tudo o que temos vem da bondade divina. Somos tão incapazes de responder à graça de Deus, que até a capacidade de crer nele, Ele nos dá por sua mão. Nós, como seres humanos, por causa do pecado, da queda, que todos pecaram, nós estamos separados da glória de Deus, como disse o apóstolo Paulo na leitura que eu li agora. Isso significa que todos aqueles que nascem neste mundo já nascem como pecadores. E por causa disso, por causa da queda de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, lá no livro de Gênesis, aquele pecado deles foi atribuído a nós, porque nós somos descendentes de Adão. Assim como você tem as características do seu pai, da sua mãe, se você olhar para mim, olhar para minha mãe que está ali no fundo, você vai perceber que eu tenho características da minha mãe. O meu nariz é parecido com o nariz da minha mãe. Talvez um olhar, um trejeito, são parecidos com dela. São características que eu herdei dela. Da mesma forma, nós também herdamos o pecado de Adão. Quando Adão pecou lá no Éden, o pecado foi transferido para toda a geração dos homens. Todos pecaram por causa disso. E por causa deste pecado, ficamos distantes, separados de Deus. Essa separação de Deus faz com que o ser humano se torne inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Por isso é que Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enviou o seu Filho para que esse abismo tão distante que nos distanciava, o homem pecador, do Deus santo, justo e bom, fosse criada uma ponte para nos religar novamente ao Pai. Somente Jesus Cristo pode fazer isso. Por isso que Ele enviou o seu Filho amado. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós começamos a perceber quem nós somos e quem Deus é. Nós somos pecadores que merecemos a condenação, e Deus é o Deus justo, santo, bom. E por causa disso é que nós, como pecadores, não merecemos nada, exceto a condenação. Por isso que, voltando à minha fala anterior, eu disse que Isabel e Maria não mereciam aquelas bênçãos. Você não merece as bênçãos que Deus dá para você. Você não merece. Eu não mereço. É importante que você comece a entender isso. Nós não merecemos. Quando nós começamos a perceber isso, nós começamos então a ter no nosso coração, é claro, que o Espírito Santo de Deus trabalhando para que nós possamos entender isso. Sem trabalhar no Espírito Santo é impossível entender isso que eu estou querendo dizer para vocês. E quando eu começo então a perceber isso, isso começa a mudar aquele caráter arrogante do pecador. Eu começo então a mostrar um caráter diferente, um caráter de humildade. É o que Isabel demonstrou, um caráter humilde diante da presença de Cristo. Esse ensinamento de que nós não merecemos nada e tudo o que temos vem da bondade divina, ecoa esse exemplo de Isabel, que reconheceu que o privilégio de receber Maria não era por mérito dela, mas pela soberana escolha de Deus, pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Tiago,
escrevendo, ele, no capítulo 1, versículo 17, Tiago escreve sobre esse tema também. Ele diz o seguinte: toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Todas as dádivas, todas as bênçãos, tudo que existe vem de Deus. Isabel é um modelo de uma verdadeira cristã. É um modelo de cristão humilde. É isso que nós devemos ser. Não prepotentes, arrogantes, não é isso que a Escritura ensina. A Escritura nos ensina a sermos humildes, que reconhece a sua posição de pecador diante de um Deus gracioso. Essa verdade que nós vemos na Escritura nos chama à humildade, à gratidão, a aprendermos a sermos gratos a Deus por tudo que Ele nos proporciona, rejeitando qualquer julgamento sobre o que os outros possuem ou não possuem. Mas uma reflexão dentro dessa meditação, fazendo uma pergunta direta para você, para cada um e para mim também. Você, será que você tem olhado para aqueles que têm menos condição do que você, com compaixão? Ou você tem olhado para pessoas que não têm uma condição tão boa, com julgamento? Como você tem olhado para o seu próximo, para as pessoas que estão ao seu redor? Com que olhar? Com um olhar de compaixão, de misericórdia, de humildade? Ou com um olhar de julgamento? Com um olhar de arrogância, olhando de cima para baixo, como se você fosse merecedor e aquela pessoa que não tem aquilo que você tem não merecesse nada. E aí nós começamos a entender um terceiro fator aqui, dentro desse ponto 1, o reconhecimento da graça imerecida. Nós não merecemos a graça de Deus. Ele é um favor imerecido. Um terceiro fator aqui é orgulho e desprezo. São atitudes reprováveis. Algumas pessoas podem pensar assim, esse é um pensamento errado, tá? Vou falar agora um pensamento que não é bíblico. É o pensamento do homem caído, do homem que é inimigo de Deus, do homem que não tem comunhão com Deus, que não conhece a Deus. Esse pensamento: eu tenho porque mereço. Você não tem porque você não merece. Esse pensamento é um pensamento orgulhoso, é um pensamento arrogante, é um pensamento de desprezo. A Bíblia não ensina dessa forma. Não é o caráter que o verdadeiro cristão deve ter. Não é esse. Esse pensamento, eu tenho porque eu mereço, você não tem, é porque você não merece, revela um coração orgulhoso. Essa atitude é semelhante à do fariseu da parábola desse evangelho que nós estamos lendo, de Lucas, lá no capítulo 18. Você está com a Bíblia aberta ainda? Nós estamos em Lucas capítulo 1. Vamos para o capítulo 18. Rapidamente, lá no capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Versículos do 9 ao 14. Lucas, capítulo de número 18. Versículo de número 9 ao versículo 14.
peraí, que importante esse versículo. Lucas, capítulo 18, versículo 15. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. É Jesus que está contando essa parábola. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro era publicano. O fariseu era um mestre da lei, como um pastor. O publicano era um cobrador de impostos, que muitas vezes eram corruptos. E os dois então subiram ao templo para orar. Versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O fariseu, nessa parábola que o Senhor Jesus estava contando, ele se exaltava e desprezava o publicano. Ele desprezava o seu próximo. No entanto, Jesus declarou que o publicano, aquele que se humilhou, aquele que reconheceu: sou um pecador, na sua humildade, ele foi justificado. Enquanto que o fariseu, cheio de si, cheio de arrogância, eu faço isso, eu faço aquilo, ele não foi justificado. Deus nos chama a compartilhar o que nós temos, sendo generosos, gratos, e não nos colocando acima dos outros, como esse publicano. Eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço isso. Devemos lembrar que o Senhor Deus, Ele resiste aos soberbos. Ele não é a favor dos soberbos, Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Como o Tiago escreveu no capítulo 4, versículo 6. Ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Diante disso, temos uma reflexão para nós pensarmos. E mais uma pergunta para você, direta para você, que você responde no seu íntimo, para você mesmo, para a sua avaliação, para você avaliar o seu caráter e a sua postura diante da vida e das coisas que nós vivemos. Você tem vivido com humildade, usando suas bênçãos, as bênçãos que Deus te proporcionou para você servir ao próximo? Você tem ajudado o próximo? Ou você tem vivido de forma arrogante, soberba, pensando somente em si? Como você tem vivido? A mentalidade de que temos porque merecemos e o outro não tem porque não merece, contradiz a essência das Escrituras, contradiz a essência do Evangelho que Jesus ensinou. Somos todos igualmente dependentes da graça de Deus.
Se temos algo, se temos alguma coisa, é para a glória de Deus e para abençoar os outros também. Esse foi o ensinamento de Cristo. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus capítulo 10, versículo 8. Ele disse: de graça recebeste, de graça dai. De graça recebeste, de graça dai. Tudo o que temos, para que você possa entender aqui, tudo o que nós temos, a roupa que você está vestindo, a aguinha quentinha que você tomou banho em casa, o sabonete, o shampoo, a meia, tênis, as cadeiras que você tem sentado, tudo é um presente de Deus. O carro que você veio até aqui, se você veio até a saúde para você andar até aqui, é um presente de Deus. E diante de uma ministração como essa, é importante começarmos a pensar sobre essas coisas e possamos refletir o amor de Deus no nosso testemunho diário. Brilhar esse brilho do Espírito Santo, a graça de Deus que nos alcançou, isso deve refletir o amor de Deus como o testemunho da sua bondade. Deus não foi bom com você? Foi. Ele não te deu fôlego de vida, te deu saúde. Então que você possa ajudar o seu próximo. Às vezes você pode ajudar o próximo com bens, com um casaco. Você tem dois? Você tem dois casacos. Está no tempo do frio. Você pega um e dá para o irmão que não tem. Você está testemunhando da bondade de Deus. Deus foi bondoso com você, Ele te deu dois. Aquele irmão não tem nenhum. E aí você então tira. Seu testemunho da bondade de Deus. Assim como Deus foi bondoso com você, você é bondoso com o próximo. Você pode ajudar de forma financeira. Deus te deu um bom salário, talvez para o irmão está passando necessidade. E aí você então divide com ele. Você tem saúde, tem vigor, e o irmão não tem. Você de alguma forma o ajude com a sua saúde. Isso testemunha a bondade de Deus, que Deus alcançou você com a graça, com a bondade dele, e aí você agora também testemunha essa bondade ajudando o próximo. Isso é uma das características daquele que reconhece que a graça de Deus não é por merecimento, que você também não merecia, e Deus teve bondade e graça sobre a sua vida.